Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica, mais um episódio aqui das rúbricas das previsões da off-season, que neste caso, lá está, são feitas com adeptos das equipas, porque eu gosto mais de fazer isto, porque pronto, eu já fiz, vou ter assim, mini vídeos, entre aspas, já a falar dos contextos das equipas, contratos, tabelas salariais, piques e por aí fora. Mas agora estou a buscar, lá está, adeptos, como já nos outros vídeos já fiz. Estou a buscar adeptos das equipas para, lá está, porque é como eu digo, eles têm uma opinião mais fundamentada, acompanham mais a realidade da equipa, seja jogos, seja em questão de notícias, rumores e por aí fora, e por isso é sempre bom trazer aqui os adeptos das equipas, tal como fizemos no ano passado isso, e agora vou tentar fazer outra vez este ano. Das 30 equipas, não prometo que vou fazer das 30 todas, mas pelo menos as mais importantes, sim. E neste caso, os Brooklyn Nets é um desses casos. E agora para apresentar aqui lá está, os convidados, para adeptos, lá está, da equipa aqui do Brooklyn. Primeiro apresentar o que veio do ano passado. Lá está a fazer o episódio também comigo da previsão da off-season. O Kaze, tudo bem, Kaze? Boa tarde, está tudo bem. Antes de mais agradecer o convite mais uma vez. No ano passado vim aqui meio que a prever o futuro, que realmente é sempre engraçado. És um bruxo, pá, és um bruxo. Isso não sei se é um elogio ou estás-me a chamar nomes. Não, bruxo no bom sentido, adivinhar as coisas. Pronto. Não, falando a sério, pá, acho que este ano estamos muito melhor em posição do que o ano passado. Portanto, fico muito contente de vir aqui com um sorriso, ao contrário do que há um ano atrás, não é? Mas pronto, é isso por enquanto. Agradecer novamente o convite e vamos lá isso, não é? Exato. E a outra pessoa, que lá está, porque eu também este ano estou a tentar trazer mais com um adepto, trazer dois, para ter lá está para ser melhor, não é? Para ser melhor ainda, para ter mais uma opinião, que é sempre bom. O Tiago Carvalho, mais conhecido como Brooklyn Boy na Twitter, que ele já esteve cá, foi na altura dos playoffs, veio cá nos diários dos playoffs para comentar na altura os Brooklyn Nets contra a Philadelphia 76ers, e agora veio cá, não é, Tiago? Falaste aqui da previsão da off-season, não é? É assim mesmo, obrigado, agradecer novamente o convite, como o caso estava a dizer, é sempre bom vir cá, e pelos vistos viemos cá os dois em alturas complicadas, estávamos a comentar isso há bocado, ele veio para prever uma época que foi má, e eu vim falar de uma série que também foi o que foi, por isso, vamos ver, esperemos que este ano seja melhor do que o ano passado, por isso, vai correr bem. Exatamente. E para começar este episódio, o primeiro tema, tópico, lá está, é igual aos outros vídeos, exceto dos Toronto Raptors. Exceto dos Toronto Raptors, nós passamos logo para. Vamos já aqui para o problema principal. Por acaso esqueci de falar dessa parte do rescaldo da época, mas lá está. Como eu estava a dizer, rescaldo da época, primeiro toque que queríamos tocar, foi uma época que. Eu nem sei como é que eu vou descrever isto, esta época dos Brooklyn Nets. Novelas, pá, saída de treinador o Steve Nash. Aliás, já na altura, quando foi na off-season, houve ali aquela questão do Kevin Durant fazer um ultimato, vou-me embora, ou pronto, é só ou sai o Steve Nash e o Sean Marks, ou sai o eu. Mesmo assim, manteve-se o Desai, manteve o punho firme e manteve a equipa. Depois tivemos a sair o Steve Nash. Depois, pá, Kyrie Isis, como eu digo. E depois, pronto, tivemos a questão da trocas do Kyrie e do Kevin Durant. Passando para ti, primeiro, Casa. Pronto, eu sei que foi uma época, lá está, cheia de novelas, mas tu já estavas a prever isso um bocado. No ano passado, quando fizemos este vídeo, realmente estava para prever o que aí vinha e o shit show todo que se encontrava, não é? Pá, começar por dizer que a primeira parte da temporada, realmente até à deadline, vamos ser honestos, foi um desastre total. Não propriamente dentro de campo, porque dentro Sim. do campo as coisas ainda se foram fazer, mas é pá, todo o ambiente em volta da equipa era, esquece, ridiculamente mau. Provavelmente uma das situações mais icónicas na história da NBA, vamos dizer assim, em termos de mau ambiente. Não sei se me consegues arranjar um melhor exemplo para pôr no dicionário do que se andava a passar, não é, em Brooklyn. Pá, eu não consigo. Lá está. Porque aquilo era uma. Como se diz, era uma casa a arder aquilo. Exatamente. Pá, depois para ajudar, tiveste durante parte da temporada também um treinador que é dos gajos mais incompetentes que eu já havia treinar uma equipa nesta liga,
que curiosamente neste momento supostamente é um dos finalistas a ser treinador dos Raptors. Portanto, boa sorte aos meus amigos dos Raptors. Canadian! It's Canadian! Pois, a cena é que, pá, vamos ser honestos, se era assim, talvez consigam arranjar outro canadiano melhor do que ele. Não sei, troquem pelo RJ Barrett e deem também contrato de treinador. Qualquer coisa assim. Olha, o RJ Barrett é filhado do Steve Nash. É filhado dele. Não sabias disso? O engraçado é que há muita gente na NBA que é afilhada dele e o contrário também, que ele também é afilhado de muita gente. Só daí ter sido treinador dos Nets durante muito tempo. Mas é pá, pronto, resumidamente, acho que essa primeira parte da temporada foi um desastre. Depois chegou a trade deadline e realmente cortaram o mal pela raiz. E o que eu tenho a dizer é que, pá, o Sean Marks tem muitas falhas. É um culpado de toda esta situação. Contudo, ao longo de toda esta mesma situação, eu vi muita gente a pedir a cabeça dele e eu fico mais do que satisfeito em não lhe terem tirado a cabeça. É um gajo que já reconstruiu esta equipa do zero e, surpreendentemente, tipo, não vai recomeçar do zero porque a troca que ele conseguiu fazer e os assets que ele conseguiu juntar, man, eu no ano passado, pá, eu achava que conseguíamos, tipo, recuperar, não é? Mas eu acho que temos muito melhor do que estava à espera, principalmente com os contratos, especialmente do Mikal. Que é, pronto, é a outra parte fundamental desta conversa da segunda parte da época, que é a troca do Kevin Durant e o que conseguem sacar, não só em piques, porque tal como na troca do Kyrie, aliás, conseguem sacar uma pique de 2029, ou seja, quando o Kyrie obviamente já não vai estar em Dallas e o Luka Doncic também não, vamos ser honestos. Vai ser uma equipa provavelmente decadente. Pronto. Não sei quem é que é mais doido, se é o Mark Cuban por fazer essa troca ridícula ou se é o Kyrie por ir para Dallas quando sabe realmente não é lá que vai ficar. A questão é que o Kyrie não queria ir para Dallas, não é? Pois, queria ir para ela e pronto. E aí tem de se dar tipo os props ao Joe Tsai, que no meio de ser tão... desculpem a expressão, ser tão encornado pelo Kyrie, ao fim foi ele quem se corri, vamos ser honestos. Sim, por isso é que tu trocaste o Kevin Durant exatamente para onde ele queria ir e o Kyrie foi pronto onde dava mais jeito a ti. Exato. É a diferença que tens pelo respeito pelos jogadores entre o Kyrie e o KD. Está aí a resposta. O KD também teve a tal questão tipo ter pedido a troca e ter voltado à equipa e ainda ter tentado uma última vez antes da deadline e depois lá lhe fizeram vontade. E pronto, e como eu estava a referir, também é engraçado porque apesar de terem feito a vontade, pá, se não me engano é piques até 2029 também. Exato, são 4. Seja, estas duas trocas, tipo, epá, o KD eu acho que vale a pena por parte dos Suns, agora o Kyrie é tipo das piores trocas que eu já vi na história desta liga. Principalmente porque hoje é dia 4, em que estamos a gravar isto e ainda não sabemos se ele vai renovar com Dallas. Não, a pior já foi feita pelos Nets também, mas isso já vai uns aninhos atrás. Já passámos. Não vamos falar de tristezas para este lado. Hoje é dia de falar apenas de alegrias e olhar para o futuro de forma positiva. Mas pronto, eu já estou a comer aqui muito tempo. Só dizer que realmente conseguiram resolver a situação e acho que resolveram a situação muito bem. Se há um ano atrás uma pessoa estava receosa, neste momento o futuro parece bastante risonho. Exato. Sobre o Kyrie, lá está. Lá está. Isso vai haver um episódio de Dallas que vai ser muito engraçado falar disso, mas esse move louco do Mark Cuban foi tipo que o Luka já estava. Lembras-te das conferências de imprensa? O Luka já estava já estava a dizer sei que mais, e o Mark Cuban foi tipo acto de desespero, tipo, pronto, tenho que fazer este move para ver se consigo alegrar o Luka. Exato, e agora este ano vai ter a única maneira do Kyrie ficar, a meu ver, é pagarem o tal Supermax 270 milhões por 5 anos. Garantido, boa sorte. Exato, e ainda por cima é isso, o Kyrie não quer, ao que parece, não quer cláusulas, mas vamos ver se eles conseguem convencer a baixar. Mas, Tiago, também queria saber a tua opinião sobre esta época dos Nets. Não, a maior parte das coisas já foi dita. Foi uma época que começámos muito atribuladas, com muitas novelas, sem saber o que é que se ia passar durante a época, mas a verdade é que dentro do campo, depois daqueles primeiros 5, 7 jogos com o Steve Nash, as coisas estavam a correr bem. Estava-se a jogar um basquetebol espetacular. As pessoas esquecem, mas nós em 20 jogos estávamos com 18 vitórias e 2 derrotas antes da trade deadline.
O KD teve aquele episódio de pedir a troca, mas depois de começar o ano, era para ir até ao fim. Ele acreditava, ele deixava tudo dentro do campo. Mas depois aconteceu o Kyrie. É que numa trade line que nós pensávamos que íamos investir, ir atrás de uma terceira peça para ir de todo atrás do campeonato e juntar a Kyrie e KD uma terceira estrela, acabámos por ser uma equipa que vendeu as 2 estrelas e não pensou em fit para o resto da temporada. Simplesmente pensou em arrecadar o máximo de talento disponível no mercado e passar e sobreviver à época. Como íamos com um bom recorde e como o retorno foi melhor do que o esperado, ainda conseguimos ir aos playoffs, uma saída da primeira ronda, nada mais do que se estava à espera, mas os jogadores que criámos lá, a explosão que o Michael Bridges teve, o próprio Cam Johnson e o Claxton, apesar do Claxton já não ter tido tantos holofotes, ainda deu um passo, na minha opinião, grande depois da troca. Epá, agora os Nets estão numa muito boa posição porque têm tudo para ter uma boa época no próximo ano, seja ela de rebuild, seja ela de trocas e atacar tudo. Podemos terminar esta época dizendo que foi uma época positiva. Dentro de tudo o que aconteceu, foi uma época positiva. Sim, dentro deste espiral ou tornado de coisas, no final a equipa está de pé, vamos dizer assim, não está aí toda estendida no chão. E sobre o Claxton, eu acho que a questão do Claxton, e muita gente não fala, acho que ele foi na onda no sentido de quando o Kevin Durant e Kyrie saiu, muita gente, lá sabes, está holofotes, deixaram e muita gente deixou de seguir Brooklyn e depois, ou se calhar só via, era tipo aqueles highlights do Michael Bridges a marcar aqueles triplos e que eu sei que mais todo contente e pronto. Sim, é uma coisa engraçada, mas tipo, foi um bocado isso, ou seja, é quando uma equipa deixa de ser contender, digamos, lá está, que foi os Nets, o pessoal já não tem tanta atenção ou tanto foco naquela equipa e vai-se virar, lá está, para outros lados, como aconteceu, por exemplo, quando ele foi para os Suns, então o foco nos Suns ficou maior, na questão do Kevin Durant, e o Kyrie quando foi para Dallas, o foco ficou maior para os Dallas, lá está para ver como é que funcionava o Kyrie e o Luka juntos. Muito bem. Antes de passar para as questões contratuais, embora também isto também é um bocado de situação contratual, digamos assim, temos de tocar numa questão que é, já no ano passado era um ponto de interrogação da próxima época e este ano continua a ser. Estou a falar de Ben Simmons, que atualmente, sim, é o jogador mais bem pago, lá está, que está a receber o tal Max Cookie Extension. Ben Simmons, que havia algumas esperanças, lá está, do regresso dele. Não vou dizer que ele ia estar naquele nível ou na forma que esteve em Filadélfia, que até teve perto de ganhar o Defensive Player, mas pudesse regressar em bom nível. A meu ver, não foi o que aconteceu. Notava-se ali, a meu ver, atenção, a meu ver, falta de confiança, algum medo, digamos assim, porque havia jogadas em que ele não atacava o cesto, passava a bola, ou a bola queimava nas mãos e defensivamente andava assim um bocado desligado. Depois, entretanto, foi afastado, digamos assim, por questões, lá está, pessoalmente físicas, e agora, ao que parece, estão a aparecer vídeos dele a fazer workouts e fotos, toda coisa. Mas eu vou ser sincero, workouts do Ben Simmons eu já estou farto de ver. É todas as pré-temporadas. Exato, então aqueles workouts que ele marca triplos, pá, e quase tantos como o Steph Curry, pá, eu já estou farto de ver isso. Mas pronto, passando para ti, Tiago, Ben Simmons, o que é que tu achas, como é que vai ser resolvido este dossiê, digamos assim? Porque há esta questão, e ainda por cima há este contrato, como eu digo, de ele para o ano vai ganhar 38 milhões de dólares, na próxima época, e depois o outro ano seguinte é 40 milhões. O que é que achas que os Nets vão fazer? Ou, e dá-me a tua opinião, o que é que tu fazias já agora? Imagina, eu sempre fui um dos maiores defensores de Ben Simmons, desde o início. Mesmo quando foi na altura da troca do Harden para Filadélfia, eu sempre disse que Simmons ia para um sítio perfeito para ele, porque na altura ia para uma equipa que tinha Kevin Durant e Kyrie, e ele podia ter o papel que ele sempre que era o melhor para ele, que era simplesmente conduzir a bola, defender, atacar o cesto sem lançar. Mas aconteceu e a paciência começa a ter limites. Eu, por mais que eu goste do Ben Simmons e que ainda tenha esperanças que ele volte a ser o que era, ou um bocadinho do que era, se ele voltar e pelo menos conseguir ser o point guard que os Nets precisam, se conseguir pôr o contra-ataque a correr, ter impacto na defesa e ainda conseguir fazer uns drives para o cesto, já é, para o ponto em que estamos, já é uma boa expectativa atualmente. Mas ou realmente os Nets este ano com ele, ou se decidirem ir para uma estrela, o contrato dele tem que ser trocado.
É praticamente, há mais uma outra opção para conseguir ainda arrecadar uma estrela e mesmo assim voltar a tentar com o Ben Simmons, mas se quiserem atacar para um Lillard ou isso, o Ben Simmons vai ter quase certeza que estar incluído num desses negócios. Tenho pena, porque eu acho que é um jogador talentoso, passou por situações muito complexas, mas ele também tem que mostrar mais. Já passou, não sei, 2 anos, desde o playoff em que ele... Sim, E não sim, mostrou nada. Ele teve, este ano ainda voltou ali, fez meia dúzia de jogos e viu-se alguma coisa, mas depois parece que falta de interesse. Parece que é mesmo falta de interesse. E agora vamos ver, os Nets vão ter que fazer alguma coisa em relação à situação, e ninguém sabe, ninguém consegue prever o que vai ser dessa situação. Se ele começar a jogar bem agora na pre-season, se ele estiver interessado, se ele estiver bem fisicamente, vamos ver. É daqueles casos que é mesmo esperar para ver. Ok. Casa, tua opinião também em relação aqui ao Ben Simmons? Eu acho que concordo com a maioria do que o Tiago acabou de dizer. Também estava com alguma esperança que ele realmente desse a volta por cima. Neste momento não aparenta, não só por culpa dele, mas realmente as lesões têm-no afetado bastante. Eu sei que existe toda esta narrativa que o gajo é fraco mentalmente e está-se a esquivar de jogar. E pá, a parte de fraco mentalmente eu não vou contra-argumentar, pronto, não acho que esteja totalmente errado nesse sentido, mas a questão é que o gajo, tipo, as lesões dele são verídicas, vamos dizer assim, Sim. não é nenhuma brincadeira. No que a trocá-lo diz respeito, ele tem mais 2 anos de contrato. Este não é o ano em que eu trocava. Não só o valor dele está totalmente cá em baixo, como para o mandares embora terias de mandar assets também. Eu não sei o que é que vão fazer, não é? Eu pessoalmente digo já que não ia atrás de uma estrela, ia com este score para a frente. Não trocava o Ben Simmons este ano e sim deixava para o próximo ano, que ele chega ao último do ano de contrato e é muito mais fácil mandá-lo embora, não é? Sim, porque é expiring e é bom para equipas que Exatamente. querem livrar contratos mais futuros, digamos Exato, assim. exato. E estes assets para despachar não serão tantas. Muito resumidamente é isso. Eu não despachava este ano. Mesmo que ele não jogue um único jogo, eu comia, pá, mas isto eu, o dinheiro não é maior, não é? Mas é pá, eu se fosse o Tsaia realmente comia aos custos e deixava, se ele não tivesse, pronto, em condições, deixava o tarde no banco e comia aos custos, de forma a ter uma equipa minimamente competitiva e para o ano sim fazia o move do despachar. Muito bem. Agora, pronto, até fizeste aí uma bela ponte. Sobre big moves ou trocas por uma super estrela, digamos assim, os Nets estão a ser bastante referidos para buscar um certo Damian Lillard, que até, ao que parece, ontem pôs a casa à venda e agora ainda fez ainda mais os rumores crescerem para a possibilidade de ir para Nova York. E quando digo Nova York, não é só para os Nets, também fala-se dos Knicks também. Casa, a questão do Lillard, tu já tocaste que mantinhas a equipa ao core, mas queria-te perguntar se estás a ver o Sean Marks a tentar testar, buscar o Lillard, fazer mesmo, lá está, ou seja, estes tais rumores serem mesmo verdadeiros, que a equipa vai mesmo atrás do Lillard, ou não? Eu acho que são verdadeiros. Eu acho que não é propriamente o Sean Marks que quer o Lillard ou outra estrela maior em Brooklyn. Penso que seja mesmo o Joe Tsai. E pá, é um bocado isso, não é? É tipo, o dono neste momento é que acaba por mandar. Eu Exato, acho que a equipa neste momento está competitiva o suficiente para pá, pelo menos ir ao play-in. E man, se voltarem a empenhar uma carrada de assets numa estrela envelhecida, significa que aprenderam absolutamente nada. Seria um erro histórico, de certa forma. Parece-me claro. Pronto, sobre o Lillard é realmente isso. Eu não fazia a troca, deixava estar onde está e pronto. Não me parece que seja uma boa ação. Agora, se os Nets vão fazer ou não, é outra conversa. E eu, sinceramente, estou inclinado a dizer que sim, infelizmente. Sim, porque o Lillard dos Blazers, se for para trocar o Lillard, era uma espécie de rebuild da equipa e lá está, e eles vão pedir muito.
lá está, vão pedir mais que o ano passado, porque o ano passado teve a questão da lesão e isso, e este ano ele teve uma época soberba e lá está, foi all NBA, salvo erro, acho que foi all NBA, e por isso, lá está, o nível de exigência para a troca vai ser muito, e ainda por cima, se os Nets que não querem trocar o Michael Bridges, exato, é introcável, aí vai ser mais complicado e para isso é um bocado como tu disse, tinham que dar piques, ou seja, tinham que fazer a mesma coisa como fizeram para o James Harden, ter que dar aí porrada de piques para buscar aí a tal super estrela. E também dar outros... Exato, e quando tens as piques que tu tens das trocas que fizeste do KD e do Kyrie, obviamente que iam pedir essas piques e tu não podes trocar essas piques. Essas piques são tipo, neste momento, a coisa mais valiosa que este Porque tu não tens as tuas, não é? Pois, ainda estás a pagar, exatamente, ainda estás a pagar as tuas, exato. E existe uma elevada chance dessas piques que eram nas trocas serem uma lotaria total também, portanto, yeah. Exato. Tiago, passando para ti, o que é que tens a comentar sobre isto? Imagina, eu acho que a questão dos Nets é muito para além de ser o Lillard ou não ser o Lillard. Eu acho que a questão está mesmo, os Nets estão numa posição que podem seguir dois caminhos totalmente opostos e serem bem-sucedidos nos dois. Neste momento os Nets têm assets para irem atrás de uma estrela, como o Lillard, ou até mesmo tentar um all-in absoluto, ir atrás de duas e trazer um novo duo para aqui, mas também têm assets muito bons para vender e começar um rebuild já num ponto de situação que quem dera a muitas equipas começarem um rebuild como os Nets podem começar. Imagina, eu mal aconteceu o trade line e eu estava com aquela mentalidade, agora prontos, para o ano temos que ir atrás e trazer mais uma estrela e é sempre a tentar. Depois, ao longo da época, comecei a perceber, se calhar fazer um mini rebuild, se calhar nem era a melhor opção para os Nets. E quando se começou a falar quando o Mikal explodiu e começou-se a falar dos rumores todos, de Portland, dos Rockets, toda a gente querer o Mikal, espera aí que nós podemos aqui arranjar alguma coisa interessante. Mas o ponto de viragem para eu achar que os Nets não vão trocar o Mikal Bridges e não vão entrar em rebuild é mesmo nem o Portland nem Rockets terem ficado com a escolha número 2. Porque se o Portland ou Rockets tivessem ficado com a escolha número 2, os Nets iam trocar o Mikal Bridges para um desses sítios, pelo Scoot Anderson e mais alguns jogadores, ou tentar recuperar algumas piques dos Rockets. Mas se nenhuma dessas equipas ficou com a pique número 2, não acredito que os Nets vão entrar em rebuild. Não acredito. É assim, porque a questão do draft, tocaste nessa questão do draft. Há uma possibilidade de Scott Anderson cair para a pick 3 dos Blazers. Porque são os Hornets, e os Hornets é aquela equipa que... Michael Jordan! Mas imagina, toda a gente sabe que o Scoot já é o Scoot. Mas lá está, como eu digo, disseste bem, Scoot Anderson é o Scoot. O problema é que os Hornets é o Michael Jordan, tipo, pá, e a cena que, tipo, depois ele se calhar, ele vai para aquela cena agronológica, nós já temos um base, agora vai buscar um forward, que é o Brandon Miller, neste caso. A meu ver, atenção, não é um erro estupidamente, digamos assim, eu vou ser sincero, estupidamente no sentido de, se os Hornets não quiserem o Scott Anderson, por essa questão de, já temos um base, sei que eu o que fazia era, ok, quem é que está interessado no Scott Anderson, que dê uma proposta boa, e eu fazia isso. Não seria burro no sentido de, vamos deixá-lo passar, e os Blazers têm um jogador com mais potencial e em que aí o valor da troca pela pick 3 vai aumentar. Porque... Sim, se na noite de draft acontecer, nenhuma das trocas vai acontecer antes da noite de draft, como é óbvio. Sim, e não só, a questão é que os Blazers nem podem trocar antes da noite do draft, porque a pick do próximo ano já foi vai para os Bulls. Estou a falar da questão dos Blazers. Lá está, então se o Scoot cai para terceiro na noite de draft, eu não tenho dúvidas que os Blazers vão atacar o Mikal Bridges e os Nets vão entrar no rebuild. Porque para além do Mikal, depois os Nets conseguem, ainda tem o Dorian Finney-Smith e o Royce O'Neal, que a brincar são desejados por metade da liga, que são aqueles 3&D, apesar de terem tido uma segunda parte da época tremida, são muito valiosos. Falava-se que o valor do Dorian Finney-Smith andava em duas first rounds, o Royce também custou uma. Vamos ver, mas eu neste momento a única opção para os Nets entrarem em rebuild é se o Scoot cair para número 3. Senão, os Nets vão sem dúvida fazer alguma grande troca, seja pelo Lillard, seja por alguém, porque já sabe de onde é que vem. A família de Sais é assim, vimos este ano com as Liberty, também faz parte da mesma família,
e também foi o all-in que foi. Sim, Foi tudo para ganhar este ano e e os Nets sempre foram assim, não vão deixar de ser assim, ainda por cima na família de Sai. A É uma Liberty, cultura que a Liberty que tocaste, eu fiz também o episódio de previsão da WNBA. A Liberty foram mesmo com tudo. Elas têm uma Big Four All-Star. É a Sabrina, que estava lá, depois então fomos buscar a Stewart, Jones. Jones, exato. Agora vamos ver, é tal coisa, é ver se aquilo encaixa bem, porque senão pode ser outra equipa que é tal coisa. No papel cai tudo muito bem, mas depois na prática pode resultar mal. Mas vamos ver. Por agora Mas isso é até. literalmente o que os Nets têm feito nos últimos anos, não é? Já quando Exato. foi com Curry e KD, depois veio o Harden já só uma bola, mas vamos ver, no papel está tudo não sei o quê. Sim. Aquela família é muito complicada e eu tenho medo que eles vão ao all-in completo e nós já sabemos o que é que isso acontece, já estivemos lá uma vez. Embora os Nets tiveram uma janela boa de oportunidade, excelente, foi a tal dos playoffs que o Kevin Durant pisou na linha, porque senão. E atenção, teve lesões, e teve as lesões do Kyrie, lesões de James Harden, que ainda regressou, mas notava-se claramente que aquele homem só voltava a estar de cadeira de rodas para andar. O Harden não corria sequer nessa série de Exato, playoffs. exato. O KD nessa série de playoffs eu acho que foi das melhores prestações individuais numa série de playoffs de todo sempre. Sim. E acho que aí foi mesmo, como eu digo, aí acho que foi mesmo o pico do Kevin Durant. Foi mesmo ali estás a ver aquele nível. Aquele agora. jogo 7. Não só, mesmo a série, como estás a dizer, as séries, os outros jogos, mesmo Ele contra os estava a jogar Celtics. 48 minutos por jogo. Exato. Ele jogava o jogo todo. Mesmo contra os Celtics. E mesmo contra os Celtics na primeira ronda, que sim, eles contra os Celtics apanharam. Acho que foi os Celtics na primeira ronda, salvo erro, foi. Quando sim, ganharam. Tenho ideia, sim. Foi 5-1, se não me engano. Exato. Exato. Eu estava a ver se era contra os Celtics ou contra os Wizards, mas não, é os Celtics. Que também, foi na altura que o tal Big Three jogou junto e notou. Foi a única vez que jogamos juntos. Jogaram e mesmo junto assim estavam sempre com lesões, um deles, não é? Não, essa série acho que foi aquela que tu tiveste mesmo tudo saudável. Ou seja, com o Celtics sim. Contra os três Celtics, juntos. depois quando foi contra os Bucks foi a lesão do Kyrie, a lesão do Na James primeira Harden, jogada do jogo. Exato, e foi isso aí, mas pronto. Lá está, é os tais what ifs. Se isto acontecesse, isto Não, acontece. mas eu falei nisso que é para mostrar mesmo a cultura dos Nets e a cultura da família de Sai, para nós não podemos pensar que sim, que vão vender tudo. Para venderem tudo é porque tem que ter uma situação muito vantajosa para ser recusável de fazer. Muito bem. Agora vamos pegar aqui na questão dos contratos. É verdade que já falamos aqui de alguns casos. O Ben Simmons já foi. Antes de falar disso, é verdade, já me esquecer. Aqui, ainda bem que aparece aqui em baixo. Aqui os free agents. Watanabe, Cameron Johnson e Seth Curry. Passando para ti, Tiago. O Cameron Johnson é street free agent, ou seja, se vier uma proposta de fora, os Nets igualam e ficam com o jogador. Ou seja, os Nets têm o tal poder de decisão. Mas sobre estes três, eu vou ser sincero. Eu, se calhar, pelo Seth Curry, se ele dissesse, olha, aceitas o contrato tipo mínimo veterano, ele se diz que sim, ficas. O Watanabe, eu gostei muito da época dele. Foi ali não só pela questão de, ser ali um jogador assim um bocado, não vou dizer carismático, mas eu gostei dele. É um jogador esforçado e que também teve uma fase que ele era líder em porcentagem de triplos. Gostei da época dele. E o Cameron Johnson, claro, tu trocaste pelo Kevin Durant para ter o homem. O Cameron Johnson, tu vais pagar o que for preciso. Pode ter. Tu vais ser caricato, mas tu vais ter o Cameron Johnson a receber mais do que o Michael Bridges. Porque. Não acredito que vai por aí. O que se fala é que os Nets vão estar disponíveis a pagar ao Cam Johnson 18 milhões, à volta dos 18 milhões, 20 milhões. Mas se vem uma proposta a chegar aos 22, já está a receber mais que o Michael Bridges. Sim, estou a perceber o outro lado. Eu pensava que estavas a falar por iniciativa dos. Não, por iniciativa dos Nets, não. Eu acho que a iniciativa dos Nets vai dar à volta dos 18 milhões, que é o que, na minha opinião, é o que ele vale, para já. Mas provavelmente vai vir alguma proposta acima. Sim, há equipas com algum cap space, os Rockets têm
quase dois lugares para max contracts, mas sim, provavelmente poderá haver equipas ali interessadas, mas vamos ver. Mas sim, mas a minha pergunta era se ficavas com estes 3, ou seja... Sim, com o Cam Johnson, sem dúvida absoluta. Com o Seth Curry já não devia estar nos Nets neste momento. Mas o erro dos Nets foi na trade deadline não ter trocado nem o Seth Curry nem o Joe Harris. Principalmente o Seth Curry, porque era um contrato expirante, um shooter, ele é daqueles jogadores que nenhuma equipa diz que não. Mas neste momento, com a situação dos Nets, eu não renovava com o Seth Curry, porque nós vimos que ele tentou ser o segundo base da equipa e ia lá para dentro não fazia nada. Se os triplos se tivesse num dia não dos triplos, que foram muitos depois da trade deadline, ele não era um menos um em campo. Ele na defesa é um buraco autêntico. Claro, e para ele ser o under da equipa, não estava errado na construção do plantel. E com a quantidade de trendies que os Nets têm neste momento, se for um mínimo de veterano, assino já por baixo. Sim, eu acho que pela idade que ele tem, lá está, tem 33, ou vai fazer 33 anos, eu acho que ele não vai exigir muito, mas claro que pode haver uma equipa de fora que dê uma mid-level. Exato, aí já... uma mid-level pelo Seth Curry. Sim, embora a mid-level acho que ainda está no Patty Mills, salvo erro. Sim, mais um ano. O Patty Mills está mais um ano. Mas alguma coisa desses valores. Mas é o que eu estou a dizer, atenção, se chegar assim, ele diz assim, olha, eu fico aqui na equipa por contrato mínimo de veterano. Na hora. Agora se ele vier, eu quero um contrato parecido com mid-level exception, aí já ficava aí... ficar receptivo. E sobre o Watanabe? Sobre o Watanabe, é daqueles jogadores que toda a gente, acho eu, dos Nets adora, não é? Eu na altura no Twitter até brincava que era a nova Linsanity, era o do Watanabe, que ele é aquele jogador entusiasmante que deixa tudo no campo e que os adeptos dos Nets perguntam como é que ele não tinha mais oportunidades. Também ele tem as suas fragilidades, sim, mas era aqueles jogadores que quando entrava, dava tudo. E fica a pergunta, porquê é que não teve mais oportunidades? Eu, por mim, se fosse pelos valores que está este ano, também renovava outra vez, sem dúvida. É daqueles jogadores que é sempre interessante ter, e como referiste, ele foi líder de 3 pontos durante muito tempo, e depois ainda ficou durante 3 pontos no canto, também ainda ficou muito mais tempo como líder, qualquer coisa assim de género. Eu, por mim, sim, se for no mesmo valor, por mim é um sim. Muito bem. Casa, que opinião tens sobre estes 3 casos, não é? Muito resumidamente, concordo com o Tiago. O Cam tem de ficar, obviamente. O Seth Curry realmente foi um erro não ter trocado na deadline também. Mas, pelo se parecer, também renovava com ele, obviamente. Até porque pode voltar a ser um asset, caso necessitem, não é? E Utah também renovava, apesar de que o Utah parece que o treinador não gosta muito dele, ou melhor, vai hot and cold com ele. Enfim. Isso é outra questão, por acaso, que não falámos, que é a questão do treinador. Pois, é verdade. Não há muito para falar em termos, porque ainda agora renovaram com o gajo, mas tipo... O segredo, mas a questão dos Nets para o ano nem é só o treinador principal. O banco está a levar uma mudança drástica. Os dois principais assistentes já saíram. Um deles foi para o Udoka, o outro acho que foi para os Hornets, qualquer assim de género, não tenho certeza. Não, foi para os Hawks. Um deles foi para os Hawks, o outro foi para os Rockets. Mas os Nets não reforçaram nada mal nos treinadores que foram buscar. Ainda foram buscar um que foi campeão da NCAA e que estava agora com os gêmeos Thompson no Overtime Elite. Fomos para a da G-League. Sim, o treinador do ano da G-League, mais o do Overtime que estava com os Thompson. Exatamente. Sim, exatamente. Ou seja, será que isto é talvez uma hint do que eles estão a planear fazer em termos de desenvolvimento, não é? Que isto é especialistas em desenvolvimento de jogadores, de certa forma, não é? A malta está habituada a trabalhar com gente... E o Jack Vaughn é mais um, que também é o mesmo estilo. Exato. Apesar que o Jack Vaughn como treinador principal, enfim. Mas pronto, só tocando assim rapidamente, eu acho que ele não acaba o contrato, muito resumidamente. Não sei se concordas comigo, Tiago, se achas que foi também um erro terem renovado com ele,
principalmente com o mercado que neste momento existe de treinadores livres. Imagina, na liga. não podemos dizer que foi um erro renovar com ele, porque na altura foi uma medida de confiança, foi mostrar que estavam com ele, que foi na altura de passá-lo de interino para principal e para dar-lhe confiança, porque na altura não havia Kevin Durant, não havia Kyrie Irving, era uma equipa para ficar, estavam a jogar bem, estava a correr tudo bem, na altura acredito que é natural renovar, e também não se sabia que ia haver um mercado de treinadores que houve. Sim. Se eu não me engano, o Quinn Snyder já estava nos Hawks, quando os Nets dão também o contrato, por isso nunca ninguém pensou que este ano a off-season de treinadores fosse tão grande como a dos jogadores. E há que Monty Williams, Nick Nurse, sem todos assim. Exato. Por isso não podemos dizer que foi um erro, foi uma medida. Agora podemos olhar para trás e pensar que se calhar podíamos ter ido para outro caminho, mas agora Eu não estava totalmente contra a questão de renovar com ele na altura, mas o número de anos que lhe deram eu acho meio ridículo. Foram 4, qualquer coisa já não foi? Pois, foi algo meio ridículo, sim. O problema é que agora, caso, a questão dos anos de treinador, cada vez mais os treinadores estão a... Também querem. Pedem, receber a deles. é tal cena de... exato. Tu vês o Monty Williams, 6 anos de contrato. 6 anos. O E dinheiro ainda não por é cima- meu, mas Sim, se tiver a sim, ser mas- despedido... Já viste, ainda por cima vai ser o treinador mais bem pago da NBA, vai ganhar mais que o Popovich. E o Popovich é uma instituição. Tipo, Exato. Não, mas É agora muito os dinheiro. treinadores estão todos a começar a Exato. receber muito mais. Até vemos o agora. Vogel acho que é 5 anos. É muito. Ou seja, os treinadores quando chegam agora à NBA, o Doc Rivers quando foi para a Filadélfia também pediu não sei quantos anos de contrato. Ou seja, é muito dinheiro. Muito dinheiro, sim, para além de muito dinheiro, no caso do Monty Williams, é muitos anos de contrato. E não, lá está. Não, mesmo, por exemplo, acho que foi o dos Kings. Acho também quando ele veio, foi o Coach of the Year, também foi muitos anos também. Está-me a escapar o nome, caraças. Treinador Mike de Brown. Mias. Mike Brown, também pediu muitos anos, pá, porque é tal coisa, é tal segurança da parte deles, é tipo, se a coisa correr mal em 1 ou 2 anos, a equipa vai ter que indemnizar o resto dos outros anos, não é? Lá está, tal segurança financeira, digamos assim. É por isso que o Monty Williams pediu 6 anos de contrato àquele preço, que é tipo, mano, se isto corre mal, ao menos já tenho a minha vida bem feita quando eles pagarem a minha rescisão, percebes? É um bocado por aí, casa, percebes? Sim, mas pronto, é tal questão. Voltando atrás, tipo, eu meio que descarrilhei isto. Onde é que eu ia mesmo? Estavas a falar sobre os contratos, não era? Exato, eu ia pegar, lá está, falamos dos free agents agora, nos contratos, embora vocês já tocaram ali a colar, jogadores que podem ir estar metido no mercado de trocas. Rossi O'Neal, o Tiago já tocou nisso, o Clarkson acho que é introcável, digamos assim. O Clarkson é mesmo o não metido. O Michael Bridges ainda está naquela no vai, não vai, mas o Clarkson acho que é aquele que não há hipóteses, não é, de se trocarem os Clarkson. O resto, pronto, o Joe Harris tem a questão de ter aquele contrato, mas já está a acabar. O Dorian Finney-Smith ainda tem um contrato mais. Ou seja, eu acho que ali há jogadores, mesmo se pensando em Wade, ou seja, há ali jogadores que os Nets podem ver e testar no mercado, ali no mercado de trocas. Mais na questão, como vocês tocaram nos extremos, que eles têm muitos extremos, se renovarem com o Cam Johnson, lá está, é ele, o Michael Bridges, é o Royce O'Neal, é o Dorian Finney-Smith, ou seja, são muitos extremos para aquelas duas posições, digamos assim, a 3 e a 4. E ainda tem o Joe Harris também às vezes joga, ou seja, eu acho que os Nets podem tentar fazer umas trocas ali engraçadas com estes jogadores e também, lá está, melhorar também com o plantel. Passando para ti, Casa, já agora que estavas, querias falar um bocado nesta questão, que trocas tu pensas, ou seja, pegar nestes jogadores e também um bocado nas picks, embora não gastando muito, digamos assim, embora vocês tenham muitas second round picks pelo Jack Crowder, uma coisa absurda. Exato, é uma coisa que eu não percebo na NBA. Como é que se trocou um Jack Crowder, um jogador que já não jogou e treinava com a equipa há meses, mas era meses redondos, e vale 5 picks de segunda ronda. Mas pronto. Sim, mas assim, as 5 picks depois não vieram todas para os Nets, depois foram para os Pelicans, 2 delas, só para os Nets não receberem nenhum jogador. Sim, mas a cena é que para depois chegar ao fim, viram nos playoffs. Quantos jogos jogou o Jack Crowder? Pois. É só isso que eu queria dizer. Mas, Casa, diz lá então o que é que tens aí, lá está em mente, digamos assim, fantasy trades, digamos, nesta equipa dos Nets. Neste momento, os 2 gajos que eu acho que podiam ser trocados, sem pensar muito, é o Finney Smith, por umas picks, obviamente, e o Perry Mills.
São os dois gajos que eu trocava, tipo, sem pensar duas vezes, porque os assets e o Perry, principalmente pela questão do cap, mais do que tudo, o contrato dele, 6 milhões perto dos 7, é um bocadinho a arranhar, a arranhar o dinheiro, vamos dizer assim. Depois tens o Joe Harris, obviamente, que tipo, eu não sei qual é o mercado de Joe Harris neste momento, eu imagino que seja 0, porque o homem não é ele mesmo para aí há uns 2 anos, infelizmente, desde aquela série que veio por aí abaixo. E pronto, se não há mercado para ele, obviamente não consegues despachar, não é? A única maneira que pode haver coisa é tal cena de equipas que querem despachar contratos no ano seguinte, 2024 e 2025, ou seja, só por aí, que ele tem 20 milhões expirantes, não é? É só por aí. Exato. Pronto, o Dinwiddie, caso só aparecesse uma boa oferta também, acho que despachava. E acho que era só mesmo por aí, porque tipo, o Royce O'Neal vai sair, mas o contrato dele não... Comparado com o Finney Smith, principalmente, mesmo que o Finney Smith tenha muito mais tempo de contrato, eu acho que o Royce O'Neal é um bom jogador para ter e o dinheiro ainda faz sentido. Yeah. Pá, o Cam Thomas eu não trocava, vamos dizer assim, por assets, não é? Trocava se fosse fazer a tal troca, não é? A tal grande troca. Sim. Pelo um Dame ou por alguém assim. Preferia 1000 vezes trocar o Cam do que trocar o Mikal. Sim, o Cam que é o único... Sim, tem o Clarkson também que é de futuro, mas exato, são dos poucos jogadores jovens que a malta pode ver ali um grande potencial e tem um bom valor, Sim. digamos assim, de mercado. Não é qualquer jogador que faz 4 jogos com 40 pontos, como ele fez, não é? O Cam Thomas é outra daquelas questões, é a Ben Simmons, o que é que se passa ali e ninguém percebe. E ninguém percebe o que é que vai ser feito. Mas eu, ao contrário do caso, eu discordo um bocadinho, porque nós temos uma idealização da próxima época um bocadinho diferente, e eu acho que mesmo que não avancemos para nenhuma grande troca, o plantel não pode ser o mesmo. Nós não podemos ir para a próxima época sendo Dinwiddie o nosso base titular. O Dinwiddie não pode ser o nosso point guard a começar jogos. Atenção, eu não mencionei, mas eu concordo contigo nisso. Atenção. Okay, Aliás, eu tenho falado off com o Cyril também sobre isso e sobre o mercado de point guards e dizer-lhe, já lhe disse várias vezes, eu não quero o Fred VanVleet aqui. Dizer já para idade, para começar, e pede muito bastante dinheiro, exato, e não parece que vá ser assim grande upgrade. Mas qual seria então a tua ideia para o point guard próximo ano? Pois é, se é que tens. Questão é que para ir buscar um point guard em condições só fazendo a tal troca. E pá, o mercado de point guards neste momento não é muito. Está muito curto. Exato, exatamente. E entre ficando com o Dinwiddie e ir buscando ou fazer um overpaid ao VanVleet, pois. Ficam com Dinwiddie. Não me penso mesmo depois do que viste esta temporada. Eu gosto muito de Dinwiddie. Eu estou a falar contra mim e falo, porque eu gosto muito dele, mas eu acho que é muito curto. É sim, e depende. Eu também acho que sim. Depende do que o Fred VanVleet pedir também. Se pedir balúrdios, ok. Ele pede para aí uns 30 milhões. Sim, ele recusa, não sei quando é que ele vai recusar, mas falava-se que ele ia recusar para ir à procura dos 30 durante 4 anos. Sim, porque ele recusou os 100 já não lembro quanto é que é, mas era para aí em média 27 milhões dos Raptors. 27, 28, ele quer os 30. Pronto, é tal coisa. Está no seu momento de pedir o seu contrato da vida, digamos assim, porque ele foi All-Star e isso agora quer ser compensado, não é? E sabe que, pronto, é. E também, lá está, ele próprio sabe que ele é um dos melhores bases desta free agency, tirando, aliás, até se tirares o Kyrie e o Harden, é o melhor. O Kyrie e o Harden, ele é o melhor, salvo eu, atenção. Sim. Mas do que eu tenho noção, ele é o melhor. E ele sabe disso e claro que ele está a puxar isso para o argumento, exato, para o seu favor, para a questão do mercado dar esse contrato. Mas continua, Tiago. Não, é mesmo, acho que a principal questão dos Nets vai mesmo ser essa questão do Dinwiddie, se vamos começar com ele a point guard ou não, porque se for para fazer uma troca, vamos pôr a questão do Lillard, estamos a falar um bocado. Tu, para trocar pelo Lillard tens duas hipóteses, ou metes o Ben Simmons, que ainda tens que pagar mais uma first round pick só para despachar o Simmons, ou podes conjugar o contrato do Dinwiddie e do Joe Harris, que faz quase o valor do Lillard.
Por isso, se formos para um Lillard, que já vem aí o point guard que nós tanto falámos que precisamos, sem dúvida que vai ser Dinwiddie e Joe Harris, vão ser os dois filtros de contrato, que é pena ficar com o Ben Simmons a ver o que é que dá. Porque Yeah, e atenção, e se eles não querem despejar piques, vão dar o Cam Thomas, que é sim, tipo, mas isso, para mim, eu já estive a fazer a minha espécie de troca pelo Lillard e era os contratos batiam certo com o Dinwiddie e com o Joe Harris e com o Cam Thomas, e depois eu não metia mais do que 3 piques. O sim, problema é que, sim, não sei se chega. sim, epá, é tal cena, se os Blazers virem grande potencial, enorme potencial no Cam Thomas, talvez pega. Lá está, depende da perspectiva da outra equipa, talvez se a outra equipa Sim. vê... Lá está, um bocado como os Nets. Os Nets viram Michael Bridges como uma futura estrela e trocarem bem, atenção, não estou a dizer Sim. nada. Trocaram bem e está-se a revelar uma grande estrela e acho que para o ano o Michael vai ser claramente candidato a All-Star. Agora o Most Improved, aí já não sei porque os números dele foram um bocado inflacionados, esta reta final foram um bocado ali inflacionados, ou seja, já não vai ser uma surpresa enorme, só se ele tiver um salto Mas, se não me grotesco. engano, ele ainda apareceu nos boletins de voto do Most Improved este ano. Sim, Há sim, quem sim. diga que se a troca tivesse sido mais cedo, Exato, que era exato. para ele. E é por isso que eu digo que para o ano provavelmente não será, porque já não terá aquele efeito de surpresa como foi o Lauri Marcano, como o Shea, estás a ver aquele efeito wow, estás a ver, a pessoa já está à espera que para o ano o Michael seja um nome falado para o All-Star, estás a perceber? É um bocado por aí. Mas, vai depender muito, mas acho que vai haver movimentações no Nets, bom. E sinceramente, lá está, acho que provavelmente o nome Lillard vai cada vez, vai ser como falaste, até à noite do draft, provavelmente vai ser falado e depois a noite do draft vai depender muito por causa dos Hornets. Lá está, volto a repetir, é por causa dos Hornets. Se a escolha dos Hornets pode ali mudar muito o futuro do Lillard, porque se os Hornets escolhem o Scoot, os Blazers têm o Brandon Miller e o valor de mercado, a meu ver, atenção, mercado de trocas, Brandon Miller não é assim muito alto com o Scoot. O Scoot é aquele base, digamos assim, futuro franchise player. O Brandon Miller pode ser aquela questão de, ok, é um NBA ready, ou seja, está pronto para contribuir, 3D player, essas coisas todas, mas não tem aquele potencial maior que o Scoot. E aí, provavelmente, os Blazers aí o que melhor conseguem é buscar o Andre Ayton. Disparar para o ar, mas se calhar isso, se calhar Sim, um é aquela questão, como já o ano passado vimos com a questão dos Kings, se eles iam buscar potencial ou se iam buscar fit e NBA ready. Então, na altura, quando eles foram buscar o Keegan Murray, ficaram tipo, tenho a certeza que vão fazer isso? E viu-se o que viu, foi que naquela equipa com uma luva. Sim, Como tu dizes, se os Hornets decidem ir buscar o Brandon Miller para jogar ao lado do Lamelo Ball, agora não sabemos o que é que vai ser daí. Por isso é que exato, todas estas decisões vão ser adiadas até à noite de draft, sem dúvida. exato, e a questão é um bocado essa, até a própria pique, não, eles não têm, vocês têm pique este ano ou é Temos trocada? duas. Sim, Yeah. mas são vossas ou é uma? Temos uma nossa e uma de Phoenix. Ok, São então duas se é uma... consecutivas, é 21 e 22 Exato. até. Ou seja, vocês podem trocar essas duas, porque na noite do draft podem trocar a vossas duas. Até aí vocês podem jogar com isso, com essas duas piques, digamos assim. Podem tentar ali jogar qualquer coisa. Olha, isso é outra boa conversa para se ter. Eu sei que uma pessoa vai falando e vai descobrindo outros tópicos, mas realmente, tendo em conta o historial do Sean Marks, eu não sei o que é que tu achas, Tiago, e o que é que tu fazias durante esta situação, mas trocavas, não trocavas, ias buscar prospects, o que é que achas? Imagina, o Sean Marks já deu provas que é bom a draftar. E, a brincar, nem todos que ele draftou estão nos Nets, mas nós não podemos esquecer que o Kuzma foi escolhido pelo Sean Marks. Foi a pique dos Nets escolhida pelos Nets. O Kuzma, Exato. e se não me engano, agora no outro dia estive a ver isso, mas já não lembro. Mas bons nomes que andam por aí. Tens Jared Allen, tens o... Exato, Não, o Levert não foi. Não? Eu acho que foi trocado, mas foi pelo... que era pick de Boston, se não me engano. Foi pick swap, salvo erro. Sim, tenho essa ideia também. Foi pick swap. Sim, mas ele... Diz, força. De qualquer das formas, pronto, Claxton, tens também agora o Cam Thomas, no passado recente, por aí fora. Sim. Mas sim, o Sean Marks tem realmente um passado minimamente competente em termos de escolhas de draft. Portanto, yeah.
Tudo depende da decisão que o franchise vai tomar. Se for para ir com o mesmo core, eu acredito que vão ficar com os 2 piques e tentar desenvolver jogadores novos. Se for para arriscar, as piques vão ter que ir embora e vai ter que vir jogadores. Tudo depende, é como eu estava a falar, a questão é muito qual caminho tomar, porque os Nets estão naquela posição que nem sabem se vão ser compradores, nem sabem se vão ser vendedores. E vai tudo depender daí. Mas só, antes de mudarmos os contratos, também é um contrato que eu acho que não concordo contigo, que estavas a falar do Patty Mills, de despachar o Patty Mills. Nós não nos podemos esquecer que nós não ficámos com o Bruce Brown por causa do Patty Mills, para ficarmos com o Patty Mills. Que a decisão foi entre dar a mid-level ao Patty Mills e ao Bruce Brown. E toda a gente sabia que o Bruce Brown era melhor que o Patty Mills. A questão foi, o Patty Mills tem um peso enorme dentro daquele balneário. Sim, mas também tem saído, nem brincando, acho que foi esta semana passada que o Bruce Brown teve a fazer umas entrevistas e pelo que ele falou, não foi bem uma decisão do front office, mas sim de uma das estrelas que estavam lá na altura, chamada Kevin Durant. Isso agora também diz um bocadinho para criar aqueles atritos que te convém, mas eu acho que não, acho que foi mesmo a questão de escolher entre um e o outro. E acho que na altura sempre disse que tomámos a decisão errada, mas se o Patty Mills era um daqueles pontos pilares do balneário, também não vai ser agora que vamos despachá-lo estando ele a receber 6 milhões, não é? Que ele, apesar a brincar o ano passado também não jogava, sempre que entrava lá dentro, porra, porque que este jogador não está a jogar. A questão dos Nets era essa, tinham 2 ou 3 jogadores que nunca jogavam, aquele jogo contra os Pacers, que nós pusemos 8 jogadores de lado, e vais com Patty Mills, Cam Thomas, Edmund Summers e faz aquele jogaço, e não foi só uma vez, a questão é que não foi só uma vez, os Nets tiveram aí meia dúzia de jogadores que não se percebe que se é para apostar e ver o que dá ou para vender. Está muito, a situação dos Nets tinha um plantel tão extenso, tão bem, não estava bem construído, mas tão talentoso, que é muito confuso, é muito saber quem é que são os jogadores com que eles contam ou não. Muito bem. Acho que já está, tocamos a questão do draft, já tocamos a questão dos contratos, acho que já está assim tudo falado. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa sobre os Nets. Não? Casa? Eu posso também dizer só uma coisa, tipo, das coisas que andam a aparecer no Twitter, não é só os Lillards da vida que eram interessados, também falou-se, já ouvi rumores para os Zach Lavines, que os Bulls também podem querer estar a destruir, querem dividir aquela equipa. Tal como os Raptors também querem vender, digamos assim. E era isso que eu ia dizer, eu falava, já ouvi também do Siakam, que já foi um alvo no off-season, que já à altura falou-se que os Nets podiam ir atrás do Siakam para juntar a Kevin Durant e KD, mas nem um nem outro para mim não faz sentido, porque eles vindo para cá não vão ser uma clara primeira opção para os Nets, para ser o point guard ou para ser a primeira escolha. Acho que vão ser um Mikal Bridges da vida, que são excelentes número 2, mas falta alguém ali para comandar as rédeas, e seja um, seja o outro. Por isso é que se houver uma grande troca dos Nets, tem que ser o Damian Lillard e não vai ser nenhum desses. Sim, se for para realmente dar aquele big move, que seja para uma super estrela, digamos assim. Casa, não sei, tens alguma coisa mais a dizer? Não, que me lembro, penso que abrangimos tudo, basicamente. Não tenho mais nada a acrescentar realmente. Acho que foi uma conversa produtiva, em troca de pensamentos, e acho que isso também é sempre bom. Acho que é isso mesmo. Exato. Por isso, vamos encerrar este episódio aqui dos Brooklyn Nets. Agradecer aqui a presença do Tiago Carvalho. Sigam, lá está o Twitter, não é? Brooklyn Boy, ou Brooklyn... Não é Brooklyn Guy, Brooklyn Guy é brasileiro. O Brooklyn Boy, Brooklyn Guy é brasileiro, é o Brooklyn Boy. Quando ele está ali a comentar com o Pinto e isso lá nas transmissões na Sport TV. E Casa, já agora, nível de plugs, faz do Smartdown, já agora. Aproveita. Smartdown.net/Discord é o nosso Discord de comunidade wrestling. Se tiverem interesse, passem por lá. E dar também plug ao meu próprio Twitter também, não é? Exato. Já agora, não é que eu falo muito de NBA lá. Tu és mais
Tu és mais wrestling, tens é que falar com o Martim, pá. O Martim Pardal, que ele ainda hoje teve um ataque cardíaco quase ali quando sentenciado os combates. E ele, calma, pá, calma. Isto talvez vai superar o Okada. O Okada não, o Osprey e o Omega. Vamos ver. Grande Martim. Que já Pronto, veio é a cá. nossa outra paixão. É. Qualquer das formas, pá, se quiserem me seguir no Twitter, SHT Name Roderick, com capa no fim. Sigam lá. É isso. É isso, maltinha. Vamos então terminar isto. Então, lá está também do nosso lado de pausa técnica. Lá está, as coisas do costume, sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, também subscrevam aqui o canal, aqui no YouTube, também estamos na Twitch, mas na Twitch é mais para os nossos live podcasts, que nós fazemos os nossos podcasts, que atualmente agora fazemos um dia a seguir ao jogo da final, digamos assim, ou seja, o jogo da final, como neste caso estamos a gravar, que é domingo, iremos fazer então na segunda-feira, à noite, será transmitido em direto no YouTube e na Twitch, e se vocês, lá está, nesse caso preferirem versão áudio, lá está, estamos nessas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, por aí fora. Próximo vídeo, ou episódio, neste caso, da próxima equipa será os Sacramento Kings, exato. Vamos continuar a equipas que foram eliminadas na primeira ronda. Já fiz, lá está, dos Atlanta Hawks, já foi dos Clippers, agora os Sacramento Kings, e depois vai ser os Timberwolves, os... lá está, são várias equipas, já não me lembro. Os Timberwolves, esse aqui já não sei quem é. Mas pronto, estejam atentos, porque lá está, agora vai ser 10 equipas de primeira ronda e depois iremos passar para a segunda. Grande abraço a todos e obrigado, Tiago, e obrigado, Casa, lá está, pela companhia e pela boa conversa, que foi muito produtiva. Tchauzinho.